Bem-vindos então a mais uma emissão do Pontos nos Is, com mais uma história à volta da nossa convidada de hoje, Rita Batista, Presidente da JST de Amarante, que é a nossa convidada. Mais uma vez, muito obrigado desde já também por ter assistido ao nosso convite. Começava por perguntar exatamente quem é a Rita Batista. Eu, antes de mais, quero agradecer esta possibilidade que me foi dada de me apresentar à comunidade. É meritório e deixa-nos sempre felizes que os nossos órgãos de comunicação social deem algum destaque e deem a possibilidade das pessoas da Terra conhecerem os seus, digamos, conterrâneos. Eu apresentar-me-ia muito brevemente. Eu tenho 30 anos, ainda que por alguns dias, já que faço 30 daqui a pouco, sou de Telões. Era advogada até há bem pouco tempo, tive de suspender a inscrição em virtude de ter assumido novas funções na Câmara Municipal. Neste momento, encontro-me a exercer funções de vereadora na Câmara Municipal de Amarante, com os pelouros do urbanismo, do planeamento e ordenamento do território, mobilidade, trânsito e segurança rodoviária. Sou licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e mestre pela mesma universidade. Como é que a vida, em particular, nomeadamente, se cruzou com política? Como é que se cruzam? Esta é uma pergunta que eu efetivamente percebo o contexto dela e respondo-lhe de uma forma muito simples. Eu, ao longo do tempo, fui tendo sempre alguma vontade de participar ativamente na comunidade e foi sempre isso que fiz. E na infância, quando da candidatura do professor João Mota, fui tendo algum contacto com esta participação política, ainda que de forma muito incipiente, porque era efetivamente muito jovem. Mas todo aquele burburinho de uma campanha eleitoral, na altura, me deixou recordações muito fortes. E depois foi quando fui para a faculdade, e porque também estava envolvida em vários grupos e associações. Eu estava no jornal, estive na constituição da Júnior Empresa da faculdade, da Iuris Filipe Júnior, estava na Turna, estava numa série de grupos e entendia que fazia sentido ter uma voz mais ativa na comunidade. E por isso, e porque também tinha alguns amigos que eram militantes da JST e me apresentaram, no fundo, àquele que eu achava que era um novo mundo das juventudes partidárias, achei que podia dar o meu contributo nesse âmbito e militei-me em 2008, e a partir daí comecei a fazer um percurso natural, a começar a participar nas iniciativas do partido e da JST, e a partir daí isso acabou por se desenvolver com naturalidade. E depois, quase que de uma forma instintiva, acabei. E foi também esta vontade de participar mais ativamente na comunidade e de ter mais conhecimentos para que a minha participação fosse mais útil, que me levou quase que instintivamente a aliar a formação pessoal e académica também a esta vontade de ganhar mais conhecimentos que me pudessem ser úteis no âmbito político. E isto aconteceu de uma forma natural. E foi por isso que depois da minha formação natural na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com licenciatura e mestrado lá, me levasse a que tenha ido à Universidade do Minho fazer o primeiro ano de mestrado em Direito das Autarquias Locais e posteriormente estive inscrita no doutoramento no Departamento de Teoria do Estado e das Instituições em Santiago de Compostela, mas que, fruto de vicissitudes várias, acabei por não conseguir ainda concluir. E isto aconteceu tudo de uma forma muito natural, porque eu acho que é efetivamente isto que deve acontecer quando as pessoas têm vontade e têm quase que uma necessidade de ter participação política porque acham que podem ser úteis. Eu acabei por me ir integrando aqui na JST local e assumir também aqui algumas responsabilidades, e em 2009 comecei a ter uma participação mais ativa nos órgãos autárquicos e fui eleita membro da Assembleia Municipal, cargo que exerci durante 2 mandatos. Nomeadamente, pegando nessa questão de ser a Presidente da JST de Amarante e na qualidade da mesma, como é que analisa o papel das juventudes partidárias, não só em Amarante, não é? Nomeadamente, que se calhar é um meio também não está mais acessível, mas sei que também acompanha a nível não só distrito, mas também a nível nacional. Mas, nomeadamente em Amarante, as juventudes partidárias estão mais ativas, estão mais passivas, ou os jovens não querem nada com a política?
As juventudes partidárias são vistas por muitos na nossa sociedade como quase que uma escola de carreira. E são vistas, eu não queria chegar a este ponto, mas são vistas como escolas de maus vícios, e é preciso que se desmistifique esta ideia. As juventudes partidárias são essenciais no panorama político nacional porque são verdadeiras escolas de democracia e formam, informam, possibilitam que as pessoas debatam, ainda nesta idade em que não temos filtros e podemos, de forma muito radical, debater as coisas sem medo de ir contra os poderes instalados e sem os preconceitos que a sociedade nos impõe. E é por isso que eu entendo que as juventudes partidárias, seja de quadrante for, têm, como tem neste momento, um papel essencial para a democracia, seja local, seja nacional. Eu tenho exercido várias responsabilidades a nível da JSD, estou pelo segundo mandato de Presidente da JSD Amarante, fui Vice-Presidente da Distrital do Porto, vogal da Comissão Política Nacional, e os anos vão sendo muitos e as responsabilidades têm sido também bastantes. E ao longo deste percurso, tanto na JSD como nas outras juventudes partidárias, tenho conhecido gente com um inegável valor e com uma capacidade de trabalho incrível. E é por isso que eu acho que, pela minha experiência pessoal, no conhecimento e no relacionamento com essas pessoas, e fruto de muitas experiências com outras juventudes partidárias, até aqui na rádio, nos debates que foram feitos ao longo de um período grande, que eu reconheço uma enorme capacidade de trabalho e de gente com um verdadeiro sentido de missão e de abnegação e de entrega à sua terra, dá tudo de si, sem esperar nada em troca, porque é isso que verdadeiramente as juventudes partidárias fazem, ainda que a dada altura lhes tentem imputar outro tipo de ambições. A relação entre, neste caso, a política e os jovens é uma relação forte? Eu creio que os jovens necessitam de ser cultivados para a política, é isto que naturalmente acontece. É muito fácil dividir os jovens que são politicamente ativos dos jovens que não o são. E isto é um raciocínio que fazemos com facilidade. Mas, para além desses, nós temos também quase que uma terceira via, permita-me dizer-lhe assim, ainda que isto seja um raciocínio meu apenas, de jovens que, não se identificando com nenhum dos quadrantes políticos, vão tendo intervenção na comunidade. Participam nas associações, promovem debates, participam em tertúlias e, ainda que não digam que têm participação política, porque estão com a sua opinião a tentar influenciar outras pessoas e a querer, no fundo, implementar melhorias na comunidade, têm verdadeira participação política. E eu entendo que os nossos jovens estão efetivamente muito próximos daquilo que é a política no sentido literal do termo e no sentido verdadeiro, porque no fundo têm todos o objetivo e a pretensão de criar melhorias na comunidade. Permita-me que faça aqui um pequeno apontamento. A Coligação Afirmar Amarante teve mais de 100 jovens integrados em listas. Nós tivemos vários candidatos jovens a juntas de freguesia, tínhamos a Catarina, tínhamos a Iva, tínhamos o Hugo, tivemos o Rui, que saiu vitorioso, e só isso é um sinal. E também, e aqui falando também no meu caso pessoal, o facto de nós termos 2 vereadores com menos de 30 anos e termos tido esta amplitude de candidatos jovens é um sinal que em Amarante os jovens não estão distanciados da política, nem a política está distanciada dos jovens. Quais são para si as principais características de um bom político? Um bom político deve... Isto é uma pergunta muito subjetiva. Eu entendo que os bons políticos devem ser genuinamente boas pessoas. Têm de ser pessoas sérias, porque só assim é que se pode trabalhar em prol da comunidade. Têm de ser pessoas sérias, rigorosas, competentes, empenhadas e, acima de tudo, não devem fazer da política uma carreira de vida. Eu sempre tive esta posição. Eu acho que as pessoas devem ter o seu percurso profissional, devem formar-se, informar-se e, a partir daí, no fundo, pôr
fazer render em prol dos outros aquilo que aprenderam fora deste âmbito. E nós devemos encarar, e é assim que eu encaro, eu sou advogada de profissão, estou temporariamente vereadora, mas eu encaro este exercício das funções como um período temporário da minha vida, porque eu acho que é assim que deve ser. Nós devemos, na nossa vida, aprender para, quando formos chamados a que isso aconteça, desempenharmos as funções da melhor maneira e não ficarmos agarrados a elas, porque as funções não são nossas. Rita, agora vamos falar um pouco sobre os resultados das últimas eleições em Amarante. Na sua opinião, o que é que pode ter contribuído para esse mesmo resultado? O resultado foi efetivamente histórico. E como ainda estamos quase que a quente, porque ainda que tenham já passado alguns meses, não deixa de nos ficar na memória aquela noite a todos os amarantinos. Este resultado é histórico, mas não é surpreendente, porque é o somatório de um conjunto de medidas que foram tomadas ao longo de 4 anos que efetivamente melhoraram as condições de vida dos amarantinos. E este no fundo, é o reconhecimento dos amarantinos desta recuperação do prestígio de Amarante a nível nacional e até internacional. E eu podia dar-lhe aqui, não seria demasiado exaustiva e até, se calhar, fastidiosa estar aqui a fazer uma elencagem de tudo o que foi feito, mas não posso deixar de referir o mimo, por exemplo, o Andarte, o mercado da música, a campanha Amarante Igual para Igual, o facto de ter sido revisto o PDM, de terem sido criadas 4 áreas de reabilitação urbana. Falo-lhe também no facto de ter sido alargada a gratuitidade dos transportes escolares até ao 12º ano, da criação do Invest Amarante, do UVA, e poderíamos aqui continuar durante largas horas a dar-lhe exemplos de boas práticas que foram implementadas e, no fundo, de uma mudança de mentalidades. E se outros falaram em amarantinidade, eu creio que estas boas práticas e estas políticas que foram implementadas são efetivamente o reflexo de uma mudança de funcionamento do município e de uma abertura também à comunidade e de uma nova proximidade. E que o digam a nossa população, as freguesias, as associações, e efetivamente disseram com aquela vitória estrondosa. Agora, que também faz parte também do Executivo Municipal, integra o Executivo Municipal, quais são os seus principais projetos que pretende assim implementar, digamos, em termos de Executivo Municipal e, neste caso, obviamente, nas áreas a que está destinado, os pelouros a que estão destinados? Os pelouros, no âmbito dos quais me foram delegadas as competências, são o urbanismo, o planeamento e ordenamento do território, mobilidade, trânsito e segurança rodoviária. E eu, no âmbito dos mesmos, pretendo implementar melhorias e medidas que tenham um impacto positivo na vida dos amarantinos, não esquecendo a preservação do nosso território. Mas mais do que isso, e mais do que realçar projetos que sejam exclusivos dos pelouros, no âmbito dos quais efetuei um trabalho mais incisivo, eu gostava de realçar alguns projetos transversais que constam do nosso programa eleitoral e por isso são já públicos e que mudarão a face de Amarante nos próximos 4 anos. E fazia aqui uma especial referência a uma nova visão da ligação de Amarante com o Rio. E falar desta nova visão de proximidade, de aproximação e valorização do Rio é também falar de valorização do património edificado. Quando falamos em valorização do Rio, permita-me realçar o projeto do Parque Linear, que será incrível, o Parque Multifuncional do Rossio, que também alterará de uma forma que nos deixará todos orgulhosos daquela zona da cidade, e a travessia pedonal sobre o Rio Tâmega. São alguns projetos que me deixam já muito orgulhosa e que nos deixarão a todos com muito orgulho de vivermos em Amarante. No âmbito da reabilitação do património edificado, realço a reabilitação do Solar dos Magalhães, aqui bem próximo, da Casa da Cadeia, do Cineteatro e do bairro Cancela de Abreu. São obras que mudarão
nos próximos 4 anos a face de Amarante e que deixará uma marca inegável para os próximos anos. Ele colocar uma questão que certamente alguns dos amarantinos também se questionam, e já muito se fala sobre essa questão, nomeadamente fazendo parte também da sua responsabilidade da questão da mobilidade e do trânsito em Amarante. Muito se falou das rotundas em Amarante, toda a gente no início torceu o nariz, agora toda a gente faz o contrário. Há uma questão que se coloca naquela zona ali, junto a quem vai para a zona do Arquinho e para a zona da Madalena. Há projeto, há algum projeto, há alguma ideia para transformar aquela parte? Há quem em tempos tenha defendido que se podia criar ali, tal como se criaram essas rotundas que na altura isto é impossível criar, e que de facto é que se criaram e funcionam. Há algum projeto para essa área? Há efetivamente projetos para essa área. Nós temos um plano de mobilidade. Desculpe, mas porque convenhamos, para irmos, para quem anda todos os dias em Amarante, para irmos para a Madalena, temos que fazer um percurso enorme, por exemplo. Sim, há projetos para essa área. Há um plano de mobilidade que será implementado e que permite, para além do mais, e que tem como intuito melhorar esta circulação na cidade. Estão assinalados vários pontos que necessitam de ser melhorados. Temos essa questão, como tantas outras, e passa por um objetivo a curto prazo. Muito bem. E que análise é que faz, então, nomeadamente de Amarante, destes últimos anos, já que também está em termos de Assembleia Municipal, também já esteve nestes últimos anos presente, qual é o balanço que faz? O balanço que faço, esta análise seria quase voltarmos à pergunta anterior. Esta análise já foi feita pelos eleitores. A análise que eu faço vai no sentido de haver um pensamento estratégico em relação à cidade e ao seu desenvolvimento. Durante estes 4 anos foram desenvolvidos clusters estratégicos, como o termalismo, como o vinho, e há uma nova valorização até dos nossos grandes vultos, como Teixeira de Pascoais e como Amadeu de Sousa Cardoso. Há um reafirmar da cidade de Amarante e do nosso património, e é isso que faz com que todos nos sintamos mais orgulhosos. E eu isso posso falar desinteressadamente, digamos assim, porque eu não estava no executivo anterior, mas isto também me dá este distanciamento para conseguir fazer uma análise que eu entendo ser rigorosa e que se demonstrou ser rigorosa, porque se assim não fosse, os resultados não tinham sido tão expressivos. Rita, a fechar, a última questão que eu colocava é precisamente essa: qual é a mensagem que gostaria de deixar, em particular também aos amarantinos? A mensagem que eu deixo aos amarantinos é, no fundo, que aproveitem todas as potencialidades que Amarante lhes pode dar, invistam em Amarante, vivam e sintam esta cidade como a deles, porque é esse o nosso objetivo, é que Amarante seja efetivamente vivida por todos. Muito obrigado, Rita, mais uma vez por ter estado connosco. Estamos a conhecer um pouco também da sua faceta, aliás, como cidadã e também, neste caso, como política. Muito obrigado mais uma vez. Quanto a nós, já sabe, estamos de volta em mais uma outra emissão do Pontos Luzis, com mais uma história à volta de um dos nossos convidados. Até lá.